Olá, meus amigos. Sou o professor João Carlos, supervisor do Centro de Capacitação e Tecnologia da Loja Elétrica. Vou mostrar para vocês a chave de comutação polar da Lombardi, que permite fazer a instalação do motor tipo da Lander, ou seja, motor de comutação polar. Vamos lá. Então agora eu vou mostrar para vocês um motor de 2 velocidades, né, conhecido como comutação polar, e também motor da Lander. Esse motor permite fazer comutação de polos, permitindo que ele funcione em 2 velocidades, num custo barato em relação aos outros processos. Então a chave da Lander é essa aqui, ó. Ela tem um ponto aqui alto e baixo com 0 no centro. Então, ponto 0, e ela é utilizada para fazer a comutação polar do motor tipo da Lander. Okay? Os motores têm aparência muito semelhantes, então tem que sempre conferir a placa para não fazer a ligação errada. Bom, o motor da Lander, também conhecido como para fazer comutação polar, é um motor que permite acionamentos em 2 velocidades distintas. Na realidade, esse motor tem aplicação em máquinas operatrizes, principalmente tornos mecânicos, furadeiras radiais e outros, né, utilizados na mecânica de usinagem. Também pode ser usado em guinchos, transportadoras e outros em geral. A grande vantagem desse motor é o custo baixo de se obter o controle para ter 2 velocidades elétricas, vamos dizer assim. O motor da Lander tem 6 bobinas que pode combinar 2 formas, triângulo série e estrela paralela. A situação aqui, ó, da rotação do motor é definida por essa fórmula, que é a fórmula que define rotações por minuto de um motor, que é a frequência vezes 120 dividido pelo número de polos. Por exemplo, se eu tiver um motor de 4 e 8 polos em 60 Hz, esse motor em 4 polos terá uma velocidade de 1.800 RPM. Se no caso eu dobrar o número de polos através da comutação da ligação, eu vou conseguir que esse motor funcione com 900 RPM. Então ele tem 2 velocidades distintas, 1.800 RPM funcionando com 4 polos e 900 RPM funcionando com 8 polos. Também tem um outro exemplo aqui mais comum, que é o 2 e 4 polos em 60 Hz também, onde o motor com 2 polos terá sua máxima velocidade, ou seja, 3.600 RPM, que é a máxima velocidade que se consegue com o motor de indução. No caso, porque não existe motor de um polo, né? O mínimo de polos que o motor tem é 2. Né? O RPM, no caso, a rotação por minuto, para quando ele está com 4 polos, é de 1.800 RPM. Então você tem, por exemplo, num torno mecânico, que tem 4 velocidades mecânicas através de engrenagem. Se você utilizar um motor de 2 polos, motor da Lander em 2 e 4 polos, você vai adquirir 8 velocidades, ok? Muito bem. Aqui eu tenho a placa do motor de comutação polar, motor da Lander, é muito semelhante com o motor trifásico normal, mas tem que sempre observar um detalhe interessante. Vamos ver aqui alguns detalhes da placa. Potência mecânica e potência elétrica. Tem aqui o tipo do motor, comutação polar. Motor corrente alternada trifásico. Tem também a rotação menor, isso já é uma diferença. Rotação menor está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, 1.750 e 3.500 RPM. Isso é a velocidade com o escorregamento. Isso futuramente a gente pode explicar isso, porque o motor tem um escorregamento. Na realidade ele seria 3.600 e 1.800 velocidade síncrona. Agora existe outro detalhe aqui, ó. O motor tem tensão menor e maior. Então esse motor, tanto na velocidade maior como na velocidade menor, trabalha em 220 volts. E a corrente na velocidade menor é o dobro da corrente da velocidade maior, né? Porque o que vai acontecer?
Se o motor aumenta a sua potência na velocidade, ele vai ter uma corrente maior. No caso desse tipo, tem que verificar o sistema de proteção, ok? Então, ó, em 220, o motor sempre trabalha nessa tensão, mas a corrente muda em função da velocidade. Ficou claro, né? Aqui a gente tem que ficar esperto, porque é um detalhe muito importante quando se faz essa ligação através de contatores com relé de sobrecarga. Mas isso é futuro, não vamos falar nisso agora. Então, o importante é lembrar para vocês o seguinte: na velocidade menor, a corrente é menor do que na velocidade maior, tá? Ok, então aqui eu tenho a ligação da placa, na placa a ligação do motor. No caso aqui 220 e no caso aqui 220, ok? Então, conexão triângulo série, conexão estrela paralela, ok? Bom, olha o detalhe da placa. A placa tem, quando você liga o motor na baixa velocidade, na rotação menor, você alimenta os terminais 1U, 1V e 1W do motor. No caso de passar esse motor para ligação em alta velocidade, curto-circuita-se os terminais 1U, 1V e 1W e alimenta 2U, 2V e 2W. Detalhes da placa do motor. Então nós podemos ver aqui o seguinte, ó, a rotação menor. Então vamos ver o crocris da chave. Então aqui eu tenho, na rotação menor, observe que o que acontece? Apenas funciona 1U, 1V e 1W em RST. A chave só faz a conexão da alimentação do triângulo série. Na rotação maior, observe um detalhe, curto-circuita, a chave curto-circuita os terminais 1U, 1V e 1W e alimenta os terminais 2U, 2V e 2W. Essa é a função da chave. Então, o motor pode funcionar na baixa velocidade o tempo que for necessário e na alta velocidade o tempo que for necessário. Vamos verificar a conexão da chave, então, na velocidade menor. Então, alimentei a chave com as fases R, S, T e, consequentemente, conectei 1U no motor, W1 no motor e 1V no motor. Então, observe o seguinte, sempre acontece assim um detalhe, né? Primeiro ligou um W e um V, mas isso tem nada a ver. O importante é que eu tenho que alimentar os 3 terminais do motor. Então, nesse caso, a chave na posição 1, o motor está girando na menor velocidade. Vamos verificar agora a maior velocidade. Eu vou ter que curto-circuitar os 3 terminais iniciais da bobina e alimentar os outros 3. Então, vamos observar aqui, ó. RST alimentando a chave com RST. Agora observe o seguinte, 1U, 1V, 1W estão curto-circuitados pela própria chave aqui, ó. E continuando, 2U, 2V e 2W sendo alimentado. Então, nesse caso, o motor está na maior velocidade, que é o que a gente chama de triângulo série na baixa velocidade e estrela paralelo rodando na alta velocidade. É isso aí, minha gente. Bom, meus amigos, então eu tenho aqui a chave de comutação polar. Essa chave é uma chave que comuta o motor em 2 velocidades, na velocidade baixa e na velocidade alta. Ela tem os bornes de conexão e aqui eu tenho o motor de comutação polar. Observe o seguinte, é um motor especial. Esse motor é chamado motor de comutação polar, conhecido também como motor da Lander, como eu já falei no desenvolvimento da chave. Ele apresenta 6 terminais e a situação é muito simples. Por exemplo, quando eu ligo esse motor na baixa velocidade, eu energizo os 3 terminais conhecidos como U1, UV, UW, que faz o fechamento do motor em
triângulo série e, consequentemente, esse motor vai ter seu movimento na baixa velocidade. Então, no momento, esse motor está girando na baixa velocidade. Eu tenho aqui agora a chave de comutação polar. Lembrem-se bem, chave de comutação polar, muito parecida com a chave de partida estrela triângulo, mas ela não é a mesma coisa. Essa chave, ela faz com que o motor funcione na baixa velocidade e na alta velocidade. Então isso é uma chave de duas velocidades, ou seja, chave de comutação polar, que é o nome mais técnico, mas é mais conhecido como chave de duas velocidades. Então no caso aqui, ó, eu tenho o motor da Lander, que é um motor de comutação polar. Eu tenho a posição da chave, posição baixa, alta velocidade, ou menor velocidade e maior velocidade. Então a situação é muito simples. Quando eu virar a chave para a posição baixa, o motor está sendo alimentado naqueles terminais de baixa velocidade. Quando eu passar a chave para a posição alta, ele curta-circuita os terminais da baixa velocidade e alimenta os terminais da alta velocidade. Então essa é a função dessa chave. Essa chave é aplicada, como eu já disse, em máquinas operatrizes, tornos mecânicos, furadeira radial e outras máquinas que necessitam de um motor com duas polaridades. Bom, meus amigos, como foi visto, apresentei para vocês a chave de comutação polar da Lombardi, a chave aplicada para mudar a velocidade do motor da Lander. Dê o seu joinha, assista nossos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!